Bem-vindos à live 7 de 13. Hoje a gente fala sobre escrever a vida, imaginar, projetar o futuro, fazer plano, qualquer coisa que envolva isso. E antes de mais nada, eu quero começar com um insight que eu tive 3 minutos antes de começar essa live, por isso que eu até comecei ela em cima do laço, que foi, eu olhei para um livro que eu dei aqui para Laura, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Esse livro, eu li ele esse ano, era um livro que eu queria ler desde que eu conheci esse autor. E aí, lendo, eu fui procurar os meus resumos que eu faço dos livros, né? Ou as coisas que eu tiro, frases e tal, e eu achei É um mini texto, porque ele é um pouco longo, que fala exatamente sobre os pontos que eu quero trazer na live, que eu trarei na live hoje. Ele é uma introdução magnífica, então eu não vou começar com um título meu hoje, apesar de que eu vou falar de um título meu. Eu vou começar com esse mini texto aqui do trecho desse livro do Napoleon Hill. Depois eu anoto também o nome pra vocês, tá tudo certo. Bom, deixa eu tomar uma água antes que é longo o negócio. Prestem muita, mas muita atenção nessas palavras. Pense por si mesmo em todas as ocasiões, pelo fato de que, aos seres humanos não é dado o controle completo sobre nada. Pensar os seus próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar todo o mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessas derrotas a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. E não se esqueça que você deve prestar o serviço primeiro, para depois receber o equivalente. Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo, e a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos é o tempo. Ele é a única coisa que pode ser transformado em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Reconheça que a vida é um mestre cruel, que ou você controla ou ela controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar em aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá um espaço para você trazer as coisas que você realmente quer. Por último, lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem, através de uma lei definitiva e definida da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. E assim a gente inicia a live de hoje. Essa parte desse livro, ela é sensacional, assim como o livro todo. Ele usa esse título, né, de Mais Esperto que o Diabo, que é só uma analogia, porque tudo é uma explicação absurda do nosso inconsciente, da nossa forma de lidar com a vida. Ele traz aqui também a física quântica, essa questão de energia que a gente fala muito, que muitas pessoas falam, mas às vezes só entendem de uma forma errada, né? Assim, tal pessoa tem uma energia negativa e ponto, né? Tô sentindo uma energia pesada e ponto. E a energia boa? E quanto à energia universal, o fluxo da vida, a abundância? E quanto a essa energia? Ela está disponível o tempo todo e esse livro fala muito sobre isso. Então a gente abre a live dessa maneira. O título meu que eu trago aqui, ele é basicamente o título do final do primeiro capítulo do meu livro Amarelo, que o título desse texto, no caso, é Sobreviver.
Então essa é a minha parte favorita do Amarelo por algumas questões. Primeiro é que eu ousei muito arriscar no momento em que eu quis explicar o porquê de cada texto. Para quem tem esse livro vai saber, no final de cada capítulo eu explico o porquê de cada texto. E depois, se vocês perceberem, quem tem o livro Com Gratidão, quem tem esse livro, aliás, o Com Gratidão também, eu aceito que esse é o último. Tipo, teve o Com Gratidão, mas eu aceito que talvez o Amarelo seja o último livro que eu tenha escrito. E aí eu dou permanência para que se libere o fluxo da minha vida e aconteça o que tiver que acontecer dali para frente. E que se acontecer um novo livro, tudo bem, né? Eu cometi um equívoco. Mas eu apenas segui o meu coração, dei sequência às palavras que estão ali. E por fim, esse texto ele foi também um medo que eu encarei desse receio, dessa ideia de não encaixar, de não caber ali, de eu falar em primeira pessoa. É a primeira vez que eu faço isso. Os meus textos, eles são crônicas, poemas, coisas da vida, mas foi a primeira vez que eu falei em primeira pessoa, né? Então eu tive coragem, não deixei isso de lado, e o melhor feedback que eu tive até hoje também foi dessa parte. As pessoas gostaram. E por que eu trago isso? Por conta de tudo que a gente vem falando até agora nas lives, né? Da coragem, do medo e da gente passar por tudo isso, que depois tem algo melhor para isso. Esse texto acabou de falar indiretamente disso também. E se eu não tivesse posto essa parte lá, se eu não tivesse levado essa questão, eu não estaria fazendo live hoje. Certeza absoluta. Então, percebam o quanto de vida que a gente ganha ao acreditar em nós mesmos, nos nossos passos. A ter ali um insight, a estar presente, a passar pela coragem, sobretudo, né, pelo e com o medo. E eu falo abertamente ali sobre a minha vida, sobre os porquês. Dou respostas a esses porquês, não altero eles. Só que eu compreendo que o momento em que eles foram escritos, né, e cumprindo o meu propósito, que também foi escrito ali, eu aceito que aquele momento ele encerrou, ele acabou, e aí eu continuo a vida. Eu compartilho essas experiências hoje com vocês. E o mais massa é que isso já estava escrito em algum lugar pra mim. E não tipo, estava escrito no destino, nas estrelas, não sei o que. Como também, né? Pode ser. Mas desde pequena eu sempre falei isso aqui com vocês, sempre compartilhei, porque sempre foi importante. Eu sempre quis ter o meu nome em algum lugar assim que fizesse sentido para as outras pessoas, sabe? Causar impacto positivo na vida das pessoas. Que fosse fazendo rir, que fosse... Quando eu era criança eu era muito palhaça de tudo, assim. E que fosse qualquer modo, eu queria causar um impacto positivo. E hoje eu inspiro as pessoas através desse meu propósito, sabe? Pelo menos pelos feedbacks que eu tenho a isso, né? E isso só acontece hoje porque um dia eu sonhei, porque um dia eu fui lá e imaginei isso acontecendo. E aí eu quero trazer uma história minha pra vocês, que eu já contei também, mas é pra trazer como exemplo. E eu vou fazer isso mais ao longo dos dias, eu já fiz isso também. Eu sempre vou retornar pra minha adolescência e pra minha infância, porque foram os momentos que eu tenho hoje, né? Hoje eu posso ser uma pessoa diferente, mas isso não deleta que eu fui essa pessoa, né? E isso faz parte da minha história, conta a minha história. Lá na adolescência, nos meus, sei lá, 12, 13 anos, eu criei uma conta em uma rede social chamada WeHearT, acho que é assim que pronuncia. É tipo um Pinterest da vida. E eu comecei a dar likes em várias fotos que eu gostava. Acho que até tá na legenda que eu postei hoje, enfim. E eram momentos de acampamento com os amigos, eram momentos de lazer, eram coisas materiais, como ter um tênis da Nike, essas coisas que eu gostava. E dentre todas essas coisas, e eu conto dessa maneira e usando isso porque é o que mais eu lembro, né, hoje, eu favoritei um iPod pequenininho, branco. E eu lembro que um dia o meu irmão foi visitar a gente e ele levou esse iPod. E ele falou, se você quiser é seu, ou você pode usar um tempo e tudo mais. E tipo, quando eu voltei pra rede social eu falei, nossa, que estranho. Eu queria muito esse iPod. Que da hora, né?
E tá, isso ficou gravado na minha mente, eu esqueci e não sabia o que estava acontecendo, eu aproveitei aquele momento ali, só achei, né, uma coincidência. E mais tarde na minha vida as coisas foram acontecendo, os momentos foram acontecendo. A parceria com a Nike veio, tipo, sei lá, 6 anos depois, 7 anos depois, sabe? Eu não queria uma parceria com a Nike, eu queria só um tênis. Mas olha só o que eu consegui através, né, da minha doação para isso. O meu serviço ele foi equivalente para eu receber isso, né? Como no texto que eu acabei de ler. Então, depois eu chamei isso, quando eu comecei a entender que o que eu visualizava, o que eu imaginava fazendo, dirigir. Gente, eu amava dirigir carro desde criança. Sentar no colo do meu pai e ficar... sentar no carro, fingir que estava dirigindo. Com 12 anos já aprendi a dirigir, depois vendi meu videogame para tirar carta. E tipo, sempre eu me imaginava fazendo as coisas. E aquilo me arrepiava, sabe? Mesmo que eu não tivesse. E aí depois eu fui conhecendo como lei da atração, fui conhecendo como Deus. Minha mãe, é muito legal essa parte. A minha mãe, eu vou falar isso na parte de gratidão principalmente, mas a minha mãe, ela sempre, antes da gente dormir, que eu dormi com ela até os meus, sei lá, 10, 11 anos, antes da gente dormir, ela falava pra eu rezar e que eu tinha que agradecer antes de pedir as coisas, mas que eu sempre ia alcançar o que eu pedisse, se eu fizesse dessa forma. E aí, eu sempre lembrei disso, a minha vida toda, sabe? Então, tipo, Deus, um santo que seja, uma oração, não importa o que a gente use, né? A gente alcança as coisas que a gente quer, mas a gente precisa saber o que a gente quer. Então, você vai juntando isso a cada coisa. E aí depois eu conheci a PNL, fiz um curso, 2 cursos recentemente disso. Então você vai aprendendo a reprogramar os seus gatilhos mentais, os seus pensamentos, a pensar sobre essas questões. Aí já entra mais a parte da neurologia, ciência, toda essa parte que também é incrível. E vai uma coisa em cima da outra, sabe? Você quer engolir tudo que a vida pode te dar de bom para transformar isso no melhor que você pode ser e se tornar. E, enfim, essa cultura do aprendizado contínuo foi uma parada e é até hoje que eu mais agradeço, sabe? Por ter a oportunidade, ter uma internet para estar pesquisando tudo que eu tenho dúvida a todo momento e principalmente para trazer esses assuntos hoje. Eu sei que muitas pessoas, e eu já fui durante muito tempo assim, são infelizes porque a gente, né, tá no nosso lugar aqui e a gente vê essas pessoas trazendo essa infelicidade pra gente porque elas nos fazem acreditar que nós somos fragmentados, né? A gente tem, às vezes, um pensamento de que, pô, não é assim. Daí vem uma pessoa e nos fala, não, se é assim, é assim, é assim. Daí a gente acaba pensando, acreditando naquilo que é uma coisa que a gente não queria acreditar, né? Que a gente pode ser feliz em uma área da vida se a gente ignorar todo o resto. E eu até trouxe uma questão dessas pra vocês, tanto no grupo quanto nos stories. Eu postei um dia o quanto você investiria na sua saúde mental, física, emocional, o quanto de dinheiro mesmo. E eu vi que tinha uma pessoa que falou no mental nada, mas no físico tudo, sei lá, algo assim a resposta. E não anda separado, entende? Se você tiver dinheiro demais pra caramba, fizer tudo que você quiser fazer, você pode. Só que se você não tiver o mental preparado para isso, para lidar com as pessoas interesseiras que vão aparecer ou não na sua vida, para lidar com essas crises de solidão, o momento que você vai estar sozinho, nada disso vai fazer sentido e você vai se afundar. E eu conheço muitas histórias assim. Isso não é clichê, entendeu? Então, todas as nossas áreas da vida, elas andam juntas. Uma área influencia a outra. Se a gente quer que as coisas que a gente imagina, que a gente planeja, deem certo, a gente precisa ir trabalhando junto, assim, um conjunto de coisas dentro da gente. Tudo isso que a gente vem falando nesses dias fazem parte de pequenas, são pequenas coisinhas dentro de um triângulo, né? O triângulo da espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião, eu falo da nossa energia, de estar conectado com o nosso espírito, com algo que a gente acredita, que nos mova. Eu falo do nosso físico, do emocional como um todo, do nosso racional. Todas essas coisas, elas têm que andar junto, sabe? Senão a gente não vai conseguir ir para nenhum lugar, muito menos executar os nossos planos. A gente vai ficar sonhando que quer estar de férias no Havaí,
Só que aí quando tem que controlar o dinheiro ou quando tem que cuidar da saúde, né, para estar lá um dia, a gente não faz. A gente torra tudo ali, faz tudo o que tem que fazer porque a vida é uma só e não sei o quê. E tem jeitos de viver assim, tá? Tem jeitos de aproveitar a vida e fazer o plano e viver para isso também. Então, esse é um insight que eu tô trazendo hoje para vocês, pra gente pensar com mais carinho sobre a nossa vida, sabe? Pra aos poucos a gente ir tendo controle sobre tudo. E outra coisa que eu tive um pensamento nesse exato momento, que eu acho importante também ressaltar em, se eu puder, todas as lives, esses passos, quando vocês começam a encontrar eles dentro de vocês, vocês vão começar a ampliar cada vez mais. Tipo assim, hoje eu até tava observando umas formigas no gramado e eu não tinha visto que elas estavam ali quando a gente colocou o negócio no chão pra sentar. Só que a partir do momento que uma formiga me pegou e a gente foi procurar onde estavam essas formigas, eu consegui ver claramente todas as formigas. E aí eu achei um ninho. Então, basicamente, você olha para as coisas da sua vida de uma maneira muito ampla. E quando você começa a ampliar isso aqui vem para outro lugar, aqui vem para outro lugar, aqui vem para outro lugar, e você começa a formar uma ramificação absurda. Só que quando você faz isso com o pensamento de, cara, eu quero muito saber o que tá acontecendo comigo, do porquê que eu tô pensando assim, mas de uma maneira para você melhorar, você vai ganhar um gás para fazer isso que é absurdo e mágico. Vai doer demais, é inevitável, mas assim, é muito massa, porque você começa, cada coisinha que acontece com você, você vai querer saber o porquê daquilo e você vai encontrar uma forma de resolver aquilo. Quando eu falo do espiritual, você pode se conectar com o seu eu superior, que é a sua mente, que é a sua intuição, que a gente falou já sobre isso, de N maneiras. Você pode se conectar através de afirmação positiva ao seu inconsciente, você pode se conectar através de uma oração, através de uma prece de gratidão, através de um mantra, através de meditação. São N os caminhos. Só que você tem que descobrir o seu caminho dentro disso, entende? O que eu trago hoje é esse insight de possibilidades, porque às vezes a gente está tão focado aqui no amplo, no macro, que a gente não consegue dar os pequenos passos para ir pro micro, né? A gente não consegue ir se aproximando devagar. Ou quando se aproxima, vê que aquilo ali, nossa senhora, mas isso vai me fazer sentir muitas coisas ruins. E aí não quer viver aquela coisa ruim, evita aquilo lá. Mas aí vive no superficial e dá desculpa pra tudo na vida, né? Se torna vítima da vida. E enfim, o outro texto, que é meu também, que eu até ia ler ele pra vocês, mas acho que vai ficar muito extenso aqui. O título é Está Mais do que Permitido Imaginar. E esse texto ele é muito especial porque eu explico no livro que ele foi fruto de um passeio com uma amiga. E essa amiga, no momento em que eu passava da minha vida, ela foi extremamente necessária ali, porque ela me ensinou muito sobre viver intensamente os detalhes que a gente vive durante o dia, sabe? Então esse texto, eu lembro que a gente estava caminhando numa rua de um bairro de São Paulo que é muito casa, assim, sabe? E tinha umas crianças chegando no colégio, gritando, e a gente estava andando no meio da rua, tipo, coisa que, né, é meio difícil em São Paulo, em alguns lugares. E aí passando os dedos na grade, se conectando com a natureza. E hoje, pra mim, esse texto ele é uma descrição total de presença, de imaginação, de alma, de plenitude. Eu lembro que eu vi uma casa e eu falava, nossa, eu quero que minha casa seja assim, exatamente assim. E aí fiquei imaginando aquele negócio ali, sabe? Se você for ler esse texto algum dia, eu tenho certeza que ele vai te levar pra algum lugar especial, assim, dentro de vocês. Depois qualquer coisa até eu compartilho ele. Mas enfim, o que a gente pode escrever sobre a nossa vida então, né? Depois que a gente aprende que a gente tem esse potencial dentro da gente, que fazendo essas conexões pequenas e passo a passo a gente pode encontrar isso, foi basicamente o que eu fiz, né? O que a gente pode escrever, o que a gente pode imaginar. E chegou o momento de eu compartilhar essa outra frase do Napoleon, que eu já postei lá pra galera, que é:
disse que o ser humano é capaz de criar tudo o que possa imaginar. A única limitação do ser humano está no desenvolvimento e no uso de sua imaginação. Aí a gente tem dificuldade de imaginar quem que a gente quer ser daqui 5 ou 10 anos, né? Mas a gente tem facilidade de contar que a gente foi há 10 anos, há 5 anos. Como eu acabei de trazer aqui pra vocês, né? Porque a gente consegue olhar pro que a gente já conheceu. Só que a gente tem dificuldade de olhar pro que a gente não conhece. Exatamente porque a gente não conhece. E aí a gente acha que o nosso futuro, enquanto ele é desconhecido, ele não tá sob nosso controle. E aceita que seja o destino, né, o dono da nossa vida. Que Deus reserva um negócio melhor pra gente. Deus não vai te reservar nada se você não souber o que quer, né? E mais, se você ficar reclamando de tudo que tem, reclamando da vida, de que, eu não queria passar por isso, eu não queria isso, não sei o que é isso, você só vai ter isso, entende? Porque você não sabe o que quer, você só foca no que você não quer. E sobre o que você não quer, a sua mente já sabe que você não quer. Então mostra a ela o que você quer, sabe? Tenha essa disciplina. E toda essa energia que a gente coloca nisso deveria ser o que nos motiva. Nisso de se lamentar, né? Deveria ser o que nos motiva e o nosso combustível para nos dar coragem e inspirar para buscar o que quer ser, exatamente. Então a gente está colocando a energia no lugar errado muitas vezes. E aí isso aprisiona, dá medo e tudo que a gente vem falando. Só que aí, pensem comigo na seguinte coisa. Todas as coisas que vocês fazem uso hoje, um celular, uma luz elétrica, um carro, isso em algum momento esteve primeiro no pensamento de alguém. Ou essa pessoa passou uma necessidade, falando, nossa, eu não enxergo no escuro, eu preciso, até conta essa história, né, do Thomas, eu preciso inventar alguma coisa para enxergar no escuro. Ou não, a vela, como é que eu faço essa vela? E imaginou, pensou, encontrou formas de fazer e fez, sabe? E criou o carro, e criou as coisas. As coisas, elas primeiro passam pela nossa imaginação, pelos nossos pensamentos, pela nossa conexão com a gente mesmo e com o todo, com a abundância da vida, entende? Então, se a gente... Eu imagino muito, eu sempre faço essa analogia na minha cabeça quando eu penso em energia, né? As coisas estão aqui vibrando nessa frequência aqui, demais, aqui em cima. E aí eu chego nesse momento, no momento da vida em que eu começo, eu posso estar vibrando em uma frequência um pouco mais devagar aqui, mas eu ainda estou vibrando nessa. E aí eu começo a sair dessa frequência, né, pensando em negativo, falando que, eu não quero isso da minha vida, não sei o que. Eu começo a puxar essa energia de abundância para trás. Eu interrompo esse ciclo. E aí eu começo a regredir. E aí não tem nada que me traga disso, mais para essa energia a não ser eu mesmo, sabe? Então, é importante observar os nossos pensamentos e acreditar em alguma coisa sobre tudo. E exatamente isso que Napoleão fala, assim, a vida ela vai chamar a gente sim para as piores coisas, mas a gente tem que pegar essas piores coisas e buscar então em cima dessas o que a gente quer, sabe? E eu quero trazer um exercício para vocês hoje muito especial. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Consigo, obrigada, meu Deus. Antes desse exercício, na verdade, eu quero mostrar como ele funcionou para mim. Já falei disso, de planejar minha vida, sobre todas as coisas, né, que eu visualizei acontecendo e até hoje acontecem. Até hoje eu tenho aquele meu cantinho de imagens que eu uso para visualizar o que eu quero. Depois eu tenho as afirmações positivas que eu uso para mudar as coisas que já são ruins em mim. E isso eu fiz através da autoobservação também, mas principalmente por mapa cabalístico, mapa astrólogo. As pessoas, eu acho até curioso eu trazer essa questão, mas as pessoas pegam um mapa astrológico, né? Sol em Áries, não sei o que, ascendente em, sei lá, qualquer outro signo. E daí elas falam, nossa, mas isso é muito ruim, eu sou assim por causa do meu mapa astral, que é assim, certo? Não sei o que. E se vocês fizerem um mapa astral completo, vocês vão ter lá a casa de vocês, a parte que vocês podem ser mais ruins na vida ou pender para qualquer coisa. E a partir disso, vocês fazem afirmações positivas sobre o que vocês querem mudar. Só estou trazendo um exemplo aqui do que eu faço para minha vida, tá? E eu vou trazer isso lá numa das últimas lives, trazer o meu mapa
curtamente, objetivamente, para mostrar para vocês. Mas peguei o mapa cabalístico, lá dizia, você tem tendência ao isolamento, tem tendência a, sei lá, se isolar, doença cardiovascular. Pô, exercício físico, alimentação saudável, me forçar a estar mais com os meus amigos, com a família. Você vai mudando as coisas em cima disso, entendeu? Você já sabe para onde você tem tendência de ir, então você trabalha em cima disso. E aí, enfim, eu venho fazendo isso a minha vida toda, desde que eu descobri que funciona e sempre funcionou pra mim. E eu quero trazer esses exercícios pra vocês, dessa carta que eu escrevi quando eu mudei pra São Paulo. Eu mandei essa carta em 2018 e ela chegou em 2019, um ano depois. E eu já tava 1 ano, mais ou menos, vivendo em São Paulo. E eu tava numa incerteza absurda se eu queria continuar lá, pra onde que eu queria ir. E aí eu lembro que, até eu vou falar na carta, né, que tava tendo um eclipse nesse dia que eu mandei a carta. E nesse eclipse pedia pra que eu depositasse todas as minhas angústias e deixasse ir, né. E aí eu quero trazer pra vocês, porque eu sabia que as coisas... Enfim, aceitei aquele momento, depositei tudo que eu tinha naquele momento, os medos, confiei no tempo, só que eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha tudo lá planejadinho, e eu sabia que era só um momento ruim acontecendo. Aí prestem atenção. Não vai dar pra vocês lerem, mas é só pra mostrar que eu tenho a print dessa carta, tá? É porque eu dei muito zoom nela, mas eu vou ler aqui no meu computador pra vocês. Eu recebi essa carta em 2 de fevereiro de 2019. Eu mandei ela em julho de 2018. Aqui vocês estão vendo uma imagem borrada, mas dá pra ver ali, ó, 27 de 2018. 27 de julho no caso. Hoje aconteceu um eclipse. Você pode vê-lo da varanda do seu quarto, menina sortuda. O recomendado foi colocar todos os seus medos aqui e os teus pedidos em um papel. O papel está em seu caderno sem pauta. Se chama Carta ao Universo. E agora vai os teus medos daquele dia 27. Hoje, prestem atenção, cara, eu olho pra isso e eu dou uma leve risada hoje de alívio, assim. Hoje eu tenho muito medo de não ser ninguém, de não ter uma carreira. Estou com R$ 40 na conta e sem um trabalho, e isso me preocupa muito. Eu não tenho faculdade alguma e eu não posso escolher um emprego. Porque eu achava que quando eu tivesse faculdade eu poderia escolher um emprego, né? Não tendo, eu tinha que aceitar o que vinha. E isso não foi ruim em nenhum momento da minha vida. Como eu escrevi depois disso, eu tenho que aceitar qualquer coisa. E aí depois eu continuo desabafando, mas não vem ao caso nesse momento, né? E aí, eu quero trazer esse site agora pra vocês. Por que eu mandei essa carta pra mim? Eu estava passando por esse momento, naquele momento, e enfim, eu queria fazer isso. E eu já mandava cartas pro meu futuro e já fazia esse exercício através desse site que se chama filterme.org. E o exercício que eu quero trazer pra vocês façam isso. Printem a tela nesse momento pra fazer depois. Vou mandar também o link depois. Pensem no que vocês gostariam que acontecesse em cada área da vida de vocês, espiritual, emocional, racional, com relacionamento com a mãe, com qualquer coisa. O que vocês gostariam que acontecesse? Como é que vocês imaginam a vida de vocês? O que vocês mais querem? E não poupem palavras nisso. Se tiver que ser ambicioso, se quiser ter uma casa, um carro, ser pro material, seja. Tá? Se quiserem serem extremamente intensos no quesito, quero um relacionamento saudável nisso, seja. Mas sejam detalhistas também, coloquem os detalhes. Eu vou já vou deixar o spoiler aqui esparramado. O meu próximo curso vai ser sobre isso, sobre a gente sonhar e materializar, porque eu acredito que a gente vive melhor, que nós viveremos melhor quando a gente for protagonista da nossa vida. O que eu tô batendo na live desde o começo, quando a gente tiver o controle sobre o que a gente tá pensando, sobre o que a gente tá fazendo, e quando a gente não tiver esse controle, em um momento que a gente não tiver, a gente não se desestabilizar totalmente sobre isso, sabe? Mas continuar, assim, sair do trilho, sair um pouco, beleza, hoje realmente eu me passei, chorei, parar, volta pro trilho, sabe? Porque vocês, com isso eu espero
fazer com que vocês se conheçam também, sabe? Que não sejam coadjuvantes da vida, mas sim protagonistas. Adorei essas trocas de palavras. Então, escrevam essa carta para vocês, façam esse exercício. Se quiserem também escrever sobre quem vocês estão hoje, é muito legal, é um exercício muito legal, como eu fiz esse, sabe? Tipo, pô, R$40 a conta, medo de não ser ninguém na vida. É bom a gente observar esses medos, porque olha só, você vê a sua evolução, sabe? Eu tô falando de 2 anos depois e eu não me vejo mais nessa pessoa que eu escrevi. E isso é incrível. Então, cada detalhe da vida de vocês, vocês gostando ou não, sentimentos, emoções, se vocês terminaram um relacionamento, o que vocês esperam do próximo relacionamento, o que vocês querem mudar. E eu recomendo vocês enviarem essa carta para vocês. É muito importante isso também, na primeira semana de dezembro desse ano ainda. Por que que eu falo isso? Porque até lá já dá pra perceber o que vocês mudaram, ainda mais com essa bateria de live que a gente tá fazendo, de materiais que vocês estão recebendo, já dá pra perceber se vocês mudaram ou não, e principalmente se vocês querem mudar alguma coisa na vida de vocês. Porque eu me via também, eu enviei várias cartas, né? Eu adoro fazer isso, inclusive tem uma pra chegar no Natal desse ano, tô ansiosíssima. Mas tinham vários momentos que eu estava saindo de um relacionamento e eu escrevia sobre ele e eu dizia que eu esperava estar vivendo ele ainda, ou eu esperava voltar, ou eu esperava qualquer coisa dele. E daí quando eu recebi a carta falando, meu pai amado, eu realmente não sabia o que eu queria da vida. É muito legal isso, sabe? Então, grande chance de vocês estarem passando por algo agora que vocês acham que querem ainda na vida de vocês, mas que vai chegar dezembro e vocês vão falar, meu pai amado, é óbvio que eu não quero mais isso, sabe? Ou não, ou vocês terão certeza de que vocês querem isso, e aí isso é mais incrível, porque vocês podem planejar um ano inteiro, ano que vem, em cima desses sonhos de vocês. Fazer o serviço útil para receber o equivalente, né? Fazer um serviço equivalente para receber do mesmo tamanho. Então, enfim, escrevam lá tudo que o coração sentir, tudo que vocês estiverem afim, tudo que vier à cabeça, liberem todo o gás lá, a energia, e aí vai ter, depois que vocês escreverem, a data que vocês querem mandar. E aí manda bala, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse Escrevendo a Vida. Teremos mais algumas partes dele ao longo aí da jornada. E pra mim é muito especial falar disso, porque eu tô contando a minha história de uma forma que eu sei que vai inspirar outras pessoas. Espero que você tenha se sentido inspirado aí do outro lado, tenha tido algum insight, tenha construído alguma coisa com a live de hoje, tá bom? Beijão e gratidão, e até a próxima live.